Oi, galerinha do sétimo ano, como é que estão? Muito bem, gente. Hoje nós iremos estudar sobre as grandes navegações, que está no livro de vocês a partir da página 94, certo? E nós iremos estudar por que portugueses e espanhóis se tornaram os pioneiros, os primeiros nessas grandes navegações. Nós vamos falar só dos portugueses nessa aula, certo? Na próxima aula nós iremos falar sobre as grandes navegações e os grandes navegadores espanhóis. E nós iremos compreender por que os portugueses se destacaram muito nos conhecimentos da cartografia, né? Para o estudo, para o desenvolvimento das suas grandes naus, para que fizessem essas novas embarcações, né? Onde chegavam essas grandes navegações e por que eles foram os primeiros. Hoje em dia, se você for procurar a localização da Europa, da América, da África, você pega um mapa, você pega no Google, rapidinho você consegue localizar. Mas antigamente não era assim. Eles tinham outras versões, outras visões, tinha mitos em relação ao Oceano Atlântico, né? E nós vamos ver agora por que os portugueses e espanhóis foram os pioneiros, foram os primeiros nessas grandes navegações e os motivos que os levaram a essa busca de novas terras e metais preciosos. Uns motivos pela política mercantilista que vocês estudaram na aula passada, né? E a política mercantilista fez com que essas nações buscassem outros territórios e fossem em busca de riquezas de metais preciosos para que fossem mais reconhecidos e poderosos. Então, nós vamos ver agora os motivos e nós iremos ver o que facilitou a Portugal nessas expedições. Portugal, pioneiro, primeiro. Portugal foi o primeiro país da Europa a se lançar às grandes navegações no século XV. Quais foram os fatores que colaboraram para que isso acontecesse? Um dos grandes fatores foi a centralização administrativa, a localização geográfica de Portugal. E o segundo fator foi a política mercantilista, o mercantilismo, né? E a centralização administrativa realizada durante a dinastia de Aves, né? Quando os Aves era quem comandavam o domínio português. A centralização administrativa de Portugal permitiu que a monarquia passasse a governar em sintonia com os projetos da burguesia. Lembram quando eu falei quem ajudou os reis no poder absoluto? Absolutista foi os burgueses, porque os burgueses tinham muito interesse econômico, viu? Grande interesse comercial. E o mercantilismo também foi outros fatores que contribuíram para que Portugal fosse o pioneiro nessas grandes navegações. Com o mercantilismo, com a centralização monárquica em Portugal, a política adotada foi o mercantilista. Né? O rei desejava fortalecer o Estado e a burguesia desejava obter muitos lucros através da política mercantilista. Eles foram em busca dessas navegações e foram se tornar os poderosos e os primeiros a encontrar novas terras e buscar metais preciosos, mas também teve o apoio da igreja, que a igreja também queria expandir a fé católica, o catolicismo, diante da reforma protestante que ocorreu dentro da Europa. Eles precisavam de novos adeptos para expandir o catolicismo. Então, eles tiveram vários fatores para iniciar as grandes navegações. E nós vamos ver aqui um cenário, né? Uns perigos imaginários, como eles imaginavam que era o Oceano Atlântico. Primeiro, eles acreditavam que a Terra era quadrada aqui, ó. A Terra era quadrada e se o navio viesse aqui, o navio, ó, caía abismo abaixo, né? Tem a crença da religiosidade, lembram? Que a igreja acreditava que a Terra era quadrada. Outros julgavam que ela era achatada como uma pizza. Falava-se na altura da linha do Equador, eles achavam que quando chegasse na linha do Equador, as águas ferviam e incendiavam todos os navios. Eles tinham essas crenças, esses mitos. Nesta gravura aí, no ano de 1558, nós vemos a serpente marinha, um dos monstros que
juntava-se e infestava o Oceano Atlântico. Isso são mitos, gente, não é realidade. O Oceano Atlântico é chamado de Mar Tenebroso pelos ingleses porque ele era um mar muito agitado. Nós iremos continuar com as crenças como eles acreditavam que era o Oceano Atlântico. Acreditava-se que a Terra era plana e que o oceano terminava em um abismo sem fim. O abismo e os navios caíam, era a crença deles. Que os grandes oceanos eram povoados por monstros e serpente marinha. Essa era a crença dada, que acreditaram muito nisso, e por isso que eles demoraram um pouco nessas novas buscas de novas terras. Ou seja, eles só conheciam mais a parte da Europa e da Ásia. Em compensação, e uma parte da África, mas o oceano lá na América, mas a América ainda não tinha sido encontrado por esses povos. Eles vão encontrá-las, vão descobri-las, como alguns historiadores gostam de dizer, o descobrimento, né, dessas terras dadas devido a essas grandes navegações, né, através das grandes conquistas dadas pelos portugueses e espanhóis nas grandes navegações. Eles também buscavam muito as especiarias, as famosas especiarias. Essas famosas especiarias, o noz moscada, a pimenta, o cravo, a canela, nós tínhamos também o açafrão. E eles almejavam muito essas especiarias, por quê? Por que, professora, a importância das especiarias? Essas especiarias naquela época eram muito ricas. Mas onde encontrava as especiarias? Lá na Ásia, em Calicut, lá na Ásia, próximo à Índia, né? E onde eles queriam encontrar essas especiarias, tinha um controle agora que tinha sido dado pelos árabes. Os árabes e a cidade de Gênova e Veneza controlavam esse comércio. E pelo controle desse comércio, ele cobrava altos impostos e as mercadorias chegavam o valor muito alto lá na Europa, principalmente no Reino de Portugal e da Espanha. E eles necessitavam encontrar um caminho para chegar até as Índias. É por isso que agora eles vão vão passar e contornar o Cabo da Boa Esperança lá na África. Presta atenção agora nesses grandes navegadores, Bartolomeu Dias, né, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. São os navegadores portugueses. Também, eu vou continuar também falando sobre por que essas expedições, essas explorações, porque essas grandes navegações buscavam o quê? Ouro e prata diante da política mercantilista. Outro fator também, expandir a fé católica. Outro fator também, busca de novas terras, além das famosas especiarias que nós também tínhamos as porcelanas, tínhamos a seda, tínhamos o marfim, né? E eles almejavam enriquecer mais ainda devido à política mercantilista adotada por Portugal e Espanha. As grandes navegações, vou fazer uma introdução. Durante o século XV e o século XVI, os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico com dois objetivos principais. O primeiro objetivo era descobrir uma nova rota marítima para as Índias e o segundo objetivo é encontrar novas terras. Nesse período ficou conhecido como a Era das Grandes Navegações e Descobrimentos Marítimos, que iniciou-se com Portugal e Espanha. Aqui nós vamos ver algumas caravelas, né, que saíram lá de Lisboa, que é a capital de Portugal. Aí nós iremos falar sobre o primeiro Bartolomeu Dias, que foi o primeiro português a expandir, a conquistar e a chegar e contornar o Cabo das Tormentas, que é chamado o Cabo da Boa Esperança, que lá no sul da África. Aí Bartolomeu Dias, aqui ó, este vermelhinho aqui, essa setinha vermelha, Bartolomeu Dias atravessa aqui ó, passando pelo Oceano Atlântico, né? Passando por algumas ilhas, Açores, Madeira e Cabo Verde, que aqui é outra ilha pertencente aos portugueses. Aí aqui ó, eles vão descobrindo, vão encontrando e já vão demarcando como suas. Aí Bartolomeu vem e contorna o Cabo da Boa Esperança. E eles acabaram com aquele temor que ele tinha
pelo Oceano Atlântico, apesar de ser um oceano muito agitado e muitas caravelas nem conseguiram contornar este cabo porque algumas desapareceram no oceano, né? Aí com isso, quando ele fez essa feita aqui, ó, de contornar o Cabo da Esperança, os portugueses agora vão mandar outra grande expedição. E essa grande expedição vem com Vasco da Gama. Vasco da Gama, ó, sai de Lisboa. Observem que Vasco da Gama já entra, ó, em outras partes aqui do Oceano Atlântico, ó. Já vai reconhecendo algumas terras, algumas ilhas, e nessas ilhas vão sendo domínio de Portugal. E aqui, ó, ele já contorna o Cabo das Tormentas, conhecido também como Cabo da Boa Esperança, vai até Calicut, na Índia, e lá ele traz um carregamento de ouro, de especiarias, uma riqueza mais ou menos de 600% de lucro para os portugueses. Aí ele retorna e leva esses carregamentos para Lisboa. E lá Portugal agora fica mais rico, então Portugal agora vai fornecer mais ainda em construções dessas naus, né? Em busca mais ainda de mais ouro, de mais terras. Aí ele vai enviar uma nova expedição. E essa expedição é a de Pedro Álvares Cabral. Aí Pedro Álvares Cabral, né? Pedro Álvares Cabral, esse azul aqui, ó. Pode analisarmos aqui, ó. Ele passa na ilha de Cabo Verde, ó. Passa por outras ilhas, desvia um pouco do percurso que era para fazer, ou seja, chega aqui, ó, em Porto Seguro, na Bahia, a nossa região aqui do Brasil. E aqui ele reconhece como terras pertencentes a Portugal. Aí aqui ele demarca as terras pertencentes a Portugal, Pedro Álvares Cabral, que é o Brasil. Continua a sua viagem, vai até Calicut, traz novos carregamentos de ouro, de especiarias, retorna a Portugal e relata Portugal com o escrivão Pero Vaz de Caminho, que vão relatar toda a sua viagem, vão relatar as novas descobertas, e Portugal agora vai ter o domínio lá da parte do Brasil, que é a América do Sul, que antes não éramos conhecidos como Brasil, né? Antes nós tínhamos outras denominações, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz. Quando eles observaram que tinha muita quantidade de pau-brasil, foi que recebeu o nome de Brasil. E agora nós vamos falar sobre Vasco da Gama. Com a chegada de Vasco da Gama à Índia, os portugueses realizavam seu maior sonho na época: chegar ao Oriente contornando a África. Vocês viram? Que eles chegaram até Calicut, passando por África até o Cabo das Tormentas, né? Cabo da Boa Esperança. Calcula-se que o lucro obtido com esta expedição permitia montar 60 iguais a elas. Eles obtiveram muito lucro, muito mesmo. Aí por isso que eles enviaram a nova esquadra, que foi a de Pedro Álvares Cabral. Outro importante feito foi a chegada das caravelas de Cabral ao litoral brasileiro em abril de 1500. Após fazer o reconhecimento da terra, a descoberta, né? Cabral continuou o percurso em direção às Índias. Em função deste acontecimento, Portugal tornou-se a principal potência econômica da época, devido aos lucros que eles obtiveram com a chegada, contornando o Cabo da Boa Esperança, passando pela África até chegar às Índias, que antes, lá na Europa, o controle comercial era dominado pelos árabes, pelas cidades também italianas de Gênova e Veneza. E aqui nessa figura aqui nós temos a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, onde ele foi encontrado aqui onde chegou, e os índios, achando que eles eram deuses, receberam eles com toda comemoração. E eles chegaram com a função só de explorar essas terras, encontrar metais preciosos, né? E ter muita mão de obra barata. E aqui termina a expedição portuguesa. Na próxima aula nós iremos falar sobre a expedição espanhola. Bons estudos, enviarei também a atividade. Beijos a todos e tchau, meus amores.